na mesa. Glória a Deus. A gente vai dar uma passeada aqui em alguns textos aqui, mas primeiro a gente vai abrir lá no Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Quem achou vai dar glória aí? Glória a Deus. Depois a gente vai nos outros textos aqui, mas vai ser rápido, amém? Amém. Glória a Deus. Ficamos aqui até às 5 horas da manhã glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quando a gente começava a dar sono e achava que não tinha mais nada para acontecer, o Senhor vinha com mais uma nuvem de glória e com mais uma igreja. Foi tremendo, amém? Glória a Deus. Êxodo 12. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês não será princípio dos meses, este não será o princípio dos meses do ano. Falou a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e porão ambas em as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou sem fermento. Com ervas amargas a comerão. Não comereis deles nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada deixará dele até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. Fala comigo, os vossos ombros cingidos, os vossos sapatos nos pés e o cajado na mão. Amém? Só até aí, agora você vai abrir para mim. Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, lá no seu verso 19, amém? Eu quero ser bem fiel ao tema do culto, que é o culto de Santa Ceia. Então eu li primeiro em Êxodo, para que a gente possa voltar um pouquinho no tempo, entender o que é a ceia, entender como foi introduzida a ceia, para que possamos fazer de forma consciente, de forma racional aqui essa noite, amém? E diz assim, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, no verso 19: e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e o deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Amém. Só até aí, agora você abre para mim lá em Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse 19, verso 9. Aleluia a Deus. Apocalipse 19, verso 9. Quem achou, vai dar glória aí. Podemos ler? Amém. Apocalipse 19, verso 9 diz assim: e disse-me, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Amém. Só até aí, vamos colocar esse cabelo no seu banco aí. Fica de pé um pouquinho ainda. E vamos orar ao Senhor? Vamos buscar a presença de Deus? Eu sei que você está bem cansado, mas eu sei que o Senhor vai trazer uma palavra aqui. Amém? Eu sei que o Senhor vai trazer uma palavra aqui que vai nos avivar aqui essa noite. Você crê? Eu sei que o Senhor trará algo novo aqui. Ele vai nos surpreender essa noite. Você acredita que o Senhor pode nos surpreender aqui essa noite? Glória a Deus. Então feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, graças nós te damos, Pai, pela tua palavra, pela tua presença. Graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem manifestado. Nós bem sabemos que o Senhor é bom, que a sua palavra é para sempre, de geração em geração, Pai. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui no culto de
Mas todavia, nós estamos aqui reunidos, matando a nossa carne, Pai, alimentando o nosso espírito. E lembrando que o Senhor subiu um dia e falou que iria preparar lugar. Mas quando os lugares estivessem preparados, o Senhor voltaria para nos buscar. Para onde o Senhor está, nós possamos estar com o Senhor. Essa é a promessa e essa é a nossa esperança, Senhor. Então, em nome de Jesus, todo o teu povo através da palavra que vai ser pregada, converta corações aqui essa noite, Pai. Muda os tímidos, Pai. Traga uma metanoia aqui essa noite, uma mudança de mente, Pai. Porque a tua palavra diz: não vos transformando, não acomodeis, não se acostumeis, não sejam moldados de acordo com esse mundo, mas transformei-vos a sua mente. Aleluia. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus, toca o teu povo através dessa palavra e fala conosco essa noite, essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém. Exalta em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, boa tarde. Quando nós olhamos para uma mesa posta dessa, uma mesa de Santa Ceia, e como eu disse, o tema dessa mensagem, Deus escolheu a mesa. Fala comigo, Deus escolheu a mesa. O Senhor poderia escolher várias outras coisas para que Ele pudesse ter um relacionamento com o homem, mas aprove ao Senhor escolher a mesa. Por que, pastor? Porque a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de se alegrar. A mesa é um lugar de se alimentar. Mas a mesa também é um lugar de dar risada, de brincar, de olhar olho no olho. É o momento de largar o celular um pouquinho de lado e ver aquela mesa posta e lembrar de algumas coisas do passado e contar as mesmas histórias que a gente sempre conta, igual lá em casa. E quando um começa a contar, o outro até olha e fala: ih, conta o resto da história, engraçado. Mas a mesa é esse lugar. E quando nós olhamos para uma mesa assim, nós até esquecemos, porque nós entramos no automático. Nós pegamos todo o primeiro domingo do mês, viemos aqui, pegamos um cálice, pegamos um pedaço de pão, comemos, tomamos esse cálice. Isso começa a ficar automático e nós começamos a esquecer o verdadeiro motivo da ceia. E às vezes o Senhor me dá umas palavras, irmãos, um pouco diferente, mas no final eu consigo aplicar a ceia. Mas nessa noite o Senhor preparou uma palavra para mim diretamente na ceia. Aleluia. Diretamente na origem da ceia. Então eu quero retornar um pouquinho, eu quero ser bem breve, mas eu quero voltar um pouquinho no passado. Breve está aí, ó. Eu quero retornar um pouquinho. Eu quero retornar um pouquinho no passado para que nós possamos entender a instituição da ceia. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, e não tem como desmembrar a história de Israel do nosso tempo, porque a própria Bíblia nos instrui a orar pelo povo de Israel. Então, quando você tiver um tempinho aí que você estiver orando, ora pelo povo de Israel. Porque a salvação veio para eles, a salvação veio para os judeus. Eles não aceitaram, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós pegamos uma carona e o Senhor nos enxertou, o Senhor nos colocou. Mas a salvação veio para eles, porque o próprio Jesus falou. Quando aquela mulher cananeia veio atrás de Jesus para que ele pudesse curar a filha dela, ele virou para ela e falou: eu não vim, eu vim para o meu povo, não vim para vocês não. Aí ela faz aquele ato de fé e Jesus se compadece dela, que ela fala: olha, eu sei, ele chama ela de cachorra, e ela fala: não, eu sei, mas também os cachorros comem do pão que cai da mesa. E Jesus achou muito grande a fé daquela mulher e curou quem ela precisava ter curado.
Mas quando nós olhamos para um texto desse, nós entendemos que a salvação veio para eles. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos enxerga na videira. Ele nos coloca debaixo, irmãos, dessa aliança de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele nos coloca, porque quando Ele fala aquela parábola da festa que Ele fez, sabe? Ele fala do homem que fez uma festa e Ele chamou gente importante para essa festa. E quando Ele chama doutores, Ele chama todo mundo que é importante. Cada um começou a dar uma desculpa. Eu não posso porque meu pai morreu, eu não posso porque eu comprei a propriedade, eu tenho que ir lá olhar, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Aí Ele fala que o Senhor pegou e falou assim: ah, mas a mesa já está pronta, ah, mas já está tudo preparado. Eles não querem não. Então vai pelas vielas, vai pelos becos, vai pelas palmeiras. Ah, e eles trouxeram um tanto de gente, se juntou naquela mesa. E aí o dono da mesa olhou e falou: tá pouco ainda. Traz os coxos, traz os aleijados, traz os mudos, traz os surdos. Eu quero minha mesa cheia. E quando eu olho para um texto como esse, eu entendo, irmãos, que nós somos aqueles aleijados, que nós somos aqueles coxos, aqueles cegos, que o Senhor, irmãos, achou por bem nos ajuntar à mesa, nos trazer para a mesa, nos trazer para um lugar de intimidade. O propósito sempre foi a mesa, pastores. Aleluia. Por isso que eu falei, o Senhor escolheu a mesa. Sempre foi a mesa. Eu não sei se no Éden tinha mesa, mas eu sei que na viração do dia, todos os dias no horário marcado, Ele descia, presbítero. Eu não sei como era a mesa de Jesus com Adão e Eva, mas tinha mesa. Porque tinha intimidade. E quando eles pecam, irmão, sabe o que é interessante? Que Deus não se preocupa com o pecado deles. Deus se preocupou porque não ia ter mais mesa. Deus se preocupou porque não ia ter mais intimidade. Então às vezes você está aí olhando para essa mesa aqui pensando: eu não sou digno, eu não posso cear, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu aprontei, eu pequei. Mas o que é mais fácil? Negar a mesa, negar a intimidade e continuar pecando, ou consertar o erro e voltar para a mesa? Deus tem mesa para você aqui essa noite. Deus tem mesa para alguém aqui essa noite. Deus espera alguém retornar para o lugar de intimidade aqui essa noite. Meu Deus! Ah, irmãos, aprove a Ele querer intimidade conosco. Eu não sei o que Ele viu em nós, mas Ele nos criou para ter intimidade com Ele. Ele nos criou para ter mesa com Ele. Mas qual mesa é essa, pastor? Hoje pela manhã eu estava numa mesa com Ele lá no meu quarto, com a porta trancada. Mas eu estava na mesa e eu convidei. E eu falei: a mesa está aqui, Senhor. Vem para essa mesa. Ah, Jesus. Pressando Deus. E ele fica triste quando você não está na mesa. Não está nem aí para o seu pecado. Porque o seu pecado ele pega e joga no mar do esquecimento. Quando você se arrepende de verdade, Ele está preocupado com a sua ausência, querido. Tem um lugar vazio lá. Tem uma cadeira vazia lá. E quando Ele olha, Ele vê uma cadeira vazia. Mas eu já vou profetizar que tem pessoas que vão voltar para a mesa nessa noite. Tem pessoas que o Senhor preparou esse dia para te chamar, para voltar para a mesa. Porque Ele escolheu a mesa.
430 anos, sendo escravizado lá. E Deus levanta um homem chamado Moisés, e todos conhecem a história. Esse homem se encontra com Jesus na sarça. Ele viveu um período de 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto. E com 80 anos ele sobe para libertar o povo. O Senhor chama ele, ele vai. E ali, ele vai a Faraó. E ele começa a falar com o Faraó: deixa o meu povo me adorar. O Faraó não deixa. Vem a primeira praga, transforma a água em sangue, do rio Nilo e todas as águas que tinha ali no Egito. E continua vindo pragas. Liberta o meu povo. Ele não fala que vai libertar, não liberta. As pragas continuam vindo, até chegar na nona praga. Nessa nona praga, o Senhor manda uma treva muito grande. Ninguém conseguia ver um palmo na sua frente, de maneira que o povo fica atemorizado. E aí ele vai a Faraó e fala: liberta o meu povo. O Faraó fala: vou libertar. E na hora de libertar, não libera. E aí o Senhor chama Moisés e chama Arão e fala: agora, dessa vez ele vai ter que libertar. E aí ele vira e fala: olha, todo primogênito, eu vou matar todo primogênito. E aí, antes dele fazer isso, ele chama Moisés e Arão e fala: olha, prepara um cordeiro, a saber, um cordeiro perfeito, sem mancha, macho. Pega esse cordeiro e separa ele da parte lá. Fica com ele na casa de vocês, tira ele do rebanho. Porque agora vai vir a última praga, e nessa última ele vai ter que libertar. E aí, o povo de Israel pega aquele cordeirinho, irmãos. Pensa comigo aqui. Cordeirinho, pequenininho lá, coloca dentro de casa. E os filhos dos hebreus, você imagina, brincando com aquele cordeirinho? Cordeirinho correndo para lá e para cá, brincando. Vira um bichinho de estimação dentro da casa. Olha que legal. Olha como o Senhor trabalha. E aquelas crianças, imagino eu, conjecturo, que eles pegam uma afinidade com aquele cordeiro. Ele vira ali a atração da casa. Aquele que trabalhava o dia inteiro sendo escravo, chega em casa, tem um cordeirinho lá brincando com os filhos. Aí você imagina isso. Eles pegam amor aquele cordeiro. Eles começam a ter um vínculo com aquele cordeiro. Eles começam a ter uma familiaridade com aquele cordeiro. E quando nós olhamos para a Bíblia, o Velho Testamento é a sombra do Novo. Eu já falei isso aqui diversas vezes. E tudo que nós vemos no Velho Testamento, se olharmos com atenção, nós vamos conseguir ver Jesus. Se olharmos com atenção, nós conseguiremos ver que Jesus está em tudo. Porque é tudo nele, dele, por ele, para ele. São todas as coisas. E quando nós olhamos esse cordeiro, queridos, ele já simbolizava Jesus. Já era Deus falando com aquele povo: olha, da mesma forma que esse cordeiro aí vai estar com vocês por um tempo, vocês vão pegar uma amizade com esse cordeiro, vocês vão ter um relacionamento com esse cordeiro, vocês vão começar a gostar desse cordeiro. Dessa mesma forma, o Cristo vai vir. Ele vai ficar por 33 dias sobre essa terra. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que deixar essa terra, que ele vai ter que padecer por mim e por você. Ia chegar um tempo que ele ia ter que padecer, que ele ia ter que ter uma morte de cruz. Então já era Deus no Velho Testamento nos alertando e nos mostrando sobre Jesus ali. E uma ordenança foi dada: aí pega esse cordeiro, cuida dele por um tempo, mata esse cordeiro, tira o sangue desse cordeiro, coloca à parte, prepara esse cordeiro. Mas como é que é Deus? Quem vai preparar esse cordeiro? É tipo um guisado, aquele assado, que a gente vai partir o cordeiro ali, vai tirar a parte boa, vai tirar a patinha, vai tirar a cabeça, vai separar ali as entranhas. É isso que vai fazer, Deus? Deus não.
é só o sangue. E o que eu faço com o sangue? O sangue vai nos umbrais da porta. E o resto, o que eu faço com o resto? Agora faça o seguinte: cinge o lombo de vocês, aperta o cinto, coloca sandália nos seus pés, coloca um cajado nas suas mãos, pega esse cordeiro agora. Tirou o sangue? Tirei. Passou na porta? Passei. Agora vocês vão assar esse cordeiro. E há de ser que a última praga vai vir. E a Páscoa significa passar por cima. Se você pegar Páscoa no original, significa passar por cima. E a Bíblia diz que o Senhor fala com Moisés e com Arão: ei, vai assar, e a praga vai vir essa noite. E quando ela vir, o anjo da morte passar, quando ele vê o sangue de Jesus nas frestas da porta das casas, o que vai acontecer? Ao invés dele entrar e tirar a vida do primogênito, ele vai passar por cima. E eu já quero profetizar sobre a sua vida aqui essa noite. Quando o inimigo chegar à porta da tua casa, ele já vai ver o sangue do cordeiro lá, porque estava apontando para o cordeiro. Não era simplesmente um sangue de um animal, de um sacrifício pascual, não. Nós estávamos apontando para a santa ceia do Senhor, para o sangue do cordeiro. Aí o povo fala: e aí, como é que faz? Eu separo as partes? Senhor, não. Assa com tudo. Como assim? Como que eu vou assar com tudo? Assa com tudo. As patas também? As patas também. A cabeça também? A cabeça também. A parte de dentro também? A parte de dentro também. E eu posso separar isso na hora de comer? O Senhor, não. Come tudo. Come tudo. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor quer falar ao seu coração. O Senhor estava apontando para o Evangelho. Como que eu vou viver o Evangelho? Eu vou separar a parte boa e a ruim? Não, não. Come tudo. Eu vou pegar só a picanha do Evangelho e o pé eu não vou comer, não. Comer picanha, mas o pé também. Eu vou pegar só o pernil e vou comer o pernil do Evangelho, mas a cabeça não, a cabeça também. Seja mel ou seja fel. Come pouco, mas come. Porque o Evangelho é crucificação, é morrer com Ele para ser ressuscitado com Ele. O Evangelho é cruz. O Evangelho, irmãos, é padecer por Cristo, é ser crucificado com Ele. Se quer vir após mim, tome cada um a sua cruz e siga-me. Por que não podia cozinhar o cordeiro? Porque o guisado é só a parte boa. E tá cheio de crente aí que está comendo só guisado de Cristo. É só a parte suave, é só aquilo que cabe a Ele. Eu sou crente. Tem um tanto que é e que está lá fora pulando. Porque é só o guisado, é só a parte boa, é só o que interessa, é só o que é gostoso. Tem uma frase interessante que fala assim: pregue em tempo e em fora de tempo. E se preciso for, fale palavras. Glória a Deus! Aleluia! E como que é isso? Porque a minha vida tem que ser uma pregação. As minhas atitudes têm que ser uma pregação. E se preciso for, tem que sair palavras. Se preciso for, eu uso palavras. Agora o Senhor fala com aquele povo aí: tem que assar tudo. Tem que estar com o cajado na mão. Tem que estar com as sandálias. E tem que ser depressa. E a Bíblia diz que naquela noite
pascual, para que você possa entender a origem da Santa Ceia. Aquela noite foi a noite da saída. Aquela noite foi a noite da Páscoa. Foi a noite do anjo da morte passar por cima, mas não atingir. Foi a noite do anjo da morte passar por cima do povo de Deus, mas não atingir o povo de Deus. Tem luta que não é para sua morte. Tem coisa que não vai ser. Aos nossos olhos parece que vai ser, irmão. E a prova é luta, é dificuldade, mas não é para nossa morte, irmão. Porque o sangue do Cordeiro está nos umbrais da nossa porta. Obrigada, Jesus. Tem uma promessa sobre nós, queridos. Ei, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas é todas que estiverem com o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Todas que estiverem com o fio de escarlata do lado de fora da janela, como estava aquela mulher lá, que escondeu os espias, a saber, Raabe. Ela esconde os espias e os espias falam com ela: ei, mas e aí, como é que vai ser? Você vai esconder, nós vamos esconder, mas eu quero que você salve a nossa família. Aí eles falam com ela: beleza, pega esse fio escarlata e desce na janela. O fio vermelho, simbolizando de novo o sangue de Cristo. E aí ele fala com ela assim ainda: olha, só que é o seguinte, quem tiver da sua família dentro da sua casa está salvo. Quem tiver lá de fora está na espada. Também isso significava o sangue de Cristo, está apontado para o sangue de Jesus. Aquele que estiver dentro da casa, irmão, está salvo. Mas aquele que estiver lá de fora, porque a Bíblia diz que nós somos, irmãos, como cordeiros em meio a lobos, frágeis. Porque o inimigo da nossa alma, irmão, ele quer nos tragar, ele quer nos matar, ele quer nos destruir. Mas todavia, o Senhor, irmãos, nos coloca debaixo das suas asas. Todavia nós estamos à sombra do Onipotente, e nós descansamos à sombra do Onipotente. Agora, irmãos, agora é instituída a primeira Páscoa. E depois dessa primeira Páscoa, o Senhor fala: olha, agora todas as vezes vocês vão fazer isso. Aquela Páscoa virou uma festa obrigatória para o povo de Israel. Ele determinou que eles fizessem isso. Aproximadamente 3.500 anos atrás se inicia a primeira Páscoa, ou a primeira ceia. Aproximadamente 3.500 anos atrás, 3.500 anos depois, nós estamos aqui da mesma forma, cumprindo aquilo que o Senhor determinou que nós cumpríssemos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estamos nós aqui, mais uma vez, para lembrar da morte, para lembrar do sangue, para lembrar da carne de Cristo. Agora, irmãos, alguns anos depois, o povo sai do Egito, todos conhecem a história. Caminham pelo deserto 40 anos ali. Se torna uma nação forte. É levantado juízes, é levantado reis. Mas depois o povo é levado cativo. E no texto que nós lemos aqui, de Lucas 22, já está na época de Jesus. Agora o povo já não estava mais no Egito, escravo lá. Mas o povo estava vivendo uma situação caótica também. Por quê, pastor? Eles eram escravos agora na sua própria terra. Todo mundo olhava assim para ver: esse povo é livre. Mas no fundo aquele povo era cativo, dentro da sua própria terra. Roma dominava
sobre eles, com um braço forte, um governo terrível. E a Bíblia diz que o sonho deles era que se cumprisse aquilo que estava escrito em Isaías, em Jeremias e em tantos outros, que fosse levantado o Messias. E uma mulher chamada Maria, aparece para ela um anjo, dizendo: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E todos conhecem a história. Essa mulher gera, essa mulher tem um filho, esse filho chamado Jesus. Esse menino cresce na graça, no conhecimento. Aos 30 anos, irmãos, ele inicia o seu ministério. Aos 30 anos ele é batizado nas águas. E quando ele se batiza nas águas, irmãos, ali nós vemos a manifestação de Deus. Primeiro com Jesus levantando das águas, a pomba descendo sobre ele, e a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Agora o Messias já está caminhando sobre o povo. Com 30 anos ele inicia o seu ministério. Ele vai para o deserto, ele fica 40 dias e 40 noites naquele deserto. Ele faz a base do seu ministério, ele faz o alicerce do seu ministério. E agora ele começa a andar no meio do povo. E quando ele passa por João, que é uma música que está muito conhecida aí agora, né? Que é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. João fala: é ele, os discípulos vão atrás dele. E quando os discípulos vão atrás dele, o que me chama a atenção é que os discípulos vêm, ele vê os discípulos vindo, e os discípulos falam com ele: mestre, onde moras? Ele fala assim: vem e vê. Ali era um convite para a primeira mesa. Fala comigo assim: um convite para a primeira mesa. Porque o Senhor sempre escolheu a mesa, queridos. O Senhor podia escolher várias formas, mas Ele escolheu a mesa. Ele escolheu um lugar de intimidade, de relacionamento. Agora o Senhor Jesus começa a se relacionar com os discípulos. Ele agrega 12 discípulos mais chegados dele, e ele começa a caminhar com esses discípulos. Ele começa a fazer milagres, maravilhas. Ele começa a libertar, ele começa a curar. Ele cria um vínculo de amizade verdadeira com aqueles discípulos. Tinha vários discípulos que o seguiam. Tinha uma multidão que o seguia. Tinha uma multidão, dentro da multidão tinha os discípulos. Dentro dos discípulos tinha 12 discípulos. Dentro dos 12 tinha 3. E no meio dos 3 tinha um. Ele cria um vínculo de amizade. Ele estabelece uma mesa entre eles. E sempre que ele podia, ele tinha mesa com os discípulos. Sempre que ele podia, ele tinha intimidade com os discípulos. Aí às vezes você olha e fala: mas eu nem tenho discípulo. Você pode ter mesa com aqueles que estão na sua casa. Quanto tempo às vezes você não tem mesa com aqueles que estão na sua casa? E eu não estou falando de mesa aonde a gente senta ali, cada um com seu telefone, não. Eu estou falando de mesa, de intimidade, de conversar, de olhar no olho, de perguntar como é que está, de fortalecer, de perguntar como é que está o trabalho, como é que está o ministério. Estabelecer um vínculo de intimidade, nunca é tarde para isso. Aprova o Senhor querer mesa. Quando Zaqueu estava numa árvore de lá, olhando para ele vira para Zaqueu e fala: desce daí, rapaz, porque hoje convém pousar em sua casa. Eu escolhi ter mesa com você, Zaqueu. Eu escolhi ter mesa. Eu escolhi ter intimidade com você, Zaqueu. E aquela mesa deu resultado, irmão. O homem se converteu. E quando ele se converte, ele fala: vou devolver tudo aquilo que eu defraudei, quadruplicado.
Jesus para a mesa, e Jesus vai para a mesa com ele. Mas quando ele chega lá, a Bíblia diz que uma certa mulher prostituta entra dentro daquela casa e começa a lavar os pés de Jesus. Aquele fariseu tinha a oportunidade de ter mesa com Jesus, mas a mulher que teve mesa com ele. Muitos chamam Jesus para a mesa e ele até vai, mas não consegue estabelecer uma mesa, não consegue estabelecer uma intimidade com Jesus. Mas eu estou pregando para alguém aqui essa noite que vai estabelecer uma mesa e uma intimidade com Cristo. Precisamos, Jesus. Ele te fez para isso, querido. Ele te chamou para isso. Isso alegra o coração dele. Ele era amigo de Lázaro. Ele tinha mesa com Lázaro, com as irmãs de Lázaro. Ele tinha prazer nisso, querido. Ele tem prazer em ter intimidade conosco. E quando nós corremos de um lado para o outro sem ter tempo de ter intimidade com ele, isso entristece ele. Isso entristece o Espírito Santo. Porque quando ele foi, ele falou: eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. Quando ele fala o outro, ele fala que o outro na mesma qualidade dele. Se você pegar no original, é um outro que é equiparado a ele. Então o Jesus físico caminhando sobre nós não está aqui mais, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que habita em nós, ele está aqui essa noite e ele quer estabelecer uma mesa contigo aqui essa noite. Eu tenho que acelerar, que nós temos que sentar na mesa aqui. E agora Jesus, ele estabelece mesa com os discípulos. Intimidade, vínculo. De maneira que um deles inclinava até a sua cabeça sobre o peito de Jesus, a saber, João. João não deixava passar batido da mesa, e na mesa ainda sentava do lado, e além de sentar do lado ainda colocava a cabeça no peito. Ele não abria mão de ter mesa com Jesus. Ele não abria mão de ter intimidade com Jesus. Agora, a Bíblia diz que Jesus caminha com seus discípulos, faz milagres, cura, multiplica pães e peixes, faz maravilhas. Chama Pedro, Pedro anda sobre as águas com Jesus. Ressuscita Lázaro, depois de 4 dias no sepulcro. E a Bíblia diz assim, que Jesus já dava sinais de que uma hora ou outra ele iria para o Pai. Porque ele mesmo dizia dele: eu não sou desse mundo, eu vim do Pai e voltarei para o Pai. A glória que eu tinha no Pai, eu voltarei para lá e vou recuperar essa glória. Então ele já dava sinais, ele já falava com os discípulos: ei, eu estou aqui, mas meu lugar não é aqui. E ele falava: mas no mesmo lugar que eu for, vocês vão ir também. Não agora, mas vocês vão. E os discípulos não entendiam aquilo. Até que chega um momento da Páscoa, a saber, o primeiro dia da Páscoa. Fala comigo assim: o primeiro dia da Páscoa. Agora o Senhor Jesus, nesse primeiro dia da Páscoa, ele fala com 2 dos seus discípulos: ei, prepara pra gente a mesa, prepara pra gente a Páscoa, prepara pra gente um lugar, porque eu estou ansiando muito cear com vocês. Eu estou ansiando muito ter uma intimidade com vocês. Eu estou ansiando muito ter uma mesa com vocês. E o que me chama a atenção, sabe o que é? Que era a última ceia, que era a última Páscoa, que era a última mesa.
que nós nos acostumamos a todo domingo estar aqui. Mas qual será a sua última ceia? Qual será a sua última mesa? Qual será a minha última mesa? Meu Deus! Qual será a minha última ceia com o Senhor? Será que dia que eu vou vir aqui, os irmãos vão me ver, eu vou cear, vou tomar do cálice, vou comer do pão, e depois na próxima vai ter uma cadeira vazia? Porque todos nós temos um tempo aqui e não sabemos qual. Então nós precisamos valorizar a mesa de Cristo. Nós precisamos valorizar a intimidade com Ele. Nós precisamos valorizar, irmãos, os cultos de ceia. Porque é um privilégio se assentar na mesa com Ele. E quando nós pegamos o cálice aqui, irmãos, e vamos tomar o cálice e comer o pão, o próprio Cristo está de lá olhando para nós. O próprio Cristo está lá olhando e falando: meu filho está à mesa, o meu filho está com o pão, está com o cálice, ele está lembrando da minha morte, da minha ressurreição. Imagina, irmãos, essa última ceia de Jesus. E Jesus não estava triste naquela última ceia assim não, queridos. Ele escolheu ter aquele momento de ceia porque a mesa, ela nos cura. A mesa, ela tira o medo. A mesa, irmãos, ela esclarece algumas coisas, sabe? Então Jesus, ele prediz a sua morte. Ele sabia que ele ia morrer por uma morte dolorosa, mas ele escolheu antes da sua morte se assentar com seus discípulos, sorrir com eles, comer com eles, contar histórias antigas, lembrar de alguns milagres que ele fez. Vocês imaginam Jesus na última ceia? E os discípulos veio sem saber o que estava acontecendo. E eles lá comeram aquela ceia com Jesus, os 12. Porque você pode andar com a multidão, queridos. Você pode se assentar em várias mesas, mas a mesa que vai te curar, a mesa que vai te libertar, a mesa que vai te trazer paz, queridos, é a mesa fechada, é uma mesa seleta, é uma mesa, queridos, aonde a gente não valoriza muito, mas é a mesa dos nossos familiares, dos nossos amigos mais íntimos. É essa mesa que vai suprir a necessidade que nós precisamos. É a mesa com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe. Ah, mas eu gosto mais dos colegas de trabalho. Jesus também gostava da multidão, porque ele curou, libertou, multiplicou pães e peixes. Mas na hora daquela última mesa, queridos, só tinha 12. Mesmo assim, um deles ia trair ele. Ele mesmo disse: um de vós há de me trair. E aí vocês imaginam, queridos, Jesus levando tudo normal, como se nada estivesse acontecendo, rindo, brincando, comendo a ceia. Aí do nada ele já solta: um de vós há de me trair. Ixi. Eu fico tentando entender, queridos, que maturidade é essa que Jesus tinha e que imaturidade é essa que nós temos hoje. Será que você ia falar isso numa mesa igual Jesus falou? E ficar tranquilo? Um de vós há de me trair. E ter a maturidade depois de chegar naquele que traiu, dar um beijo nele e falar: aqui veio, amigo. Meu Deus! Glória a Deus! Por muito menos a gente quer quebrar a cadeira no lombo de um. Agora você imagina se a gente fica sabendo que ia trair. Um de vós há de me trair. E aí fica tenso o clima, irmãos. Aí começa todo mundo: sou eu, Senhor, 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 sou eu não. Aí Pedro com o João senta do lado dele e pergunta lá. Aí ele encosta a cabeça e fala: Senhor, quem é?
Aí Jesus fala, aquele que eu molhar e der o pão, é ele que vai me trair. E sabe o que me chama a atenção? Que todo mundo, depois que ouviu que Jesus falou, um de vós vai me trair, fica todo mundo perturbado. Porque Jesus fala assim, aquele que molhar o pão, é esse que vai me trair. Jesus molha o pão, dá ajuda, Judas pega, e nenhum deles percebeu isso não. Porque o texto diz isso. Porque a hora que dá do pão e ele come, ele se levanta, Satanás entra nele. E Jesus fala para ele assim, o que tem de se fazer, faça depressa. E sabe o que os discípulos pensou? O texto diz que os discípulos pensaram que Jesus falou faça depressa, era para ir comprar uma coisa, para ceia, ou para comprar algo, ou para dar dinheiro aos pobres. O texto diz. É porque às vezes, irmão, nós estamos numa mesa e quando nós ouvimos certas coisas, isso nos desestabiliza. E aí a gente já não vê mais nada ao nosso redor. A gente já não consegue perceber mais nada. Um de vós vai me trair, é eu. E acabou que Jesus falou e nem para quem falou ele não viu. Porque os 11 ficou sem saber quem era ainda. Ele deve ter que comprar uma coisa. Não ficou ligado não. E depois que Jesus fala isso, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus começa a ensinar, queridos. Mesa é lugar de ensinamento. Se nós estivermos atentos àquilo que Jesus quer falar, nós vamos aprender, nós vamos entender. Entenda isso, queridos. Deus te chama para intimidade. Deus te chama essa noite para a mesa. Mas eu saí da mesa, eu peguei, conserta hoje, volta para a mesa. Pede perdão pelos seus pecados, coloca eles diante de Deus e volta para a intimidade. Porque é lá que você vai ouvir os conselhos de Jesus. É lá que você vai ouvir aquilo que Jesus tem para você. Não espera o profeta colocar a mão na sua cabeça e falar assim, digno o Senhor, não. Ainda que seja bênção isso também quando é de Deus, mas não se contenta com isso não, querido. Vai para a mesa, vai para a intimidade, vai para o joelho, vai para o seu quarto. E se ele não fala nada comigo, pastor, se contente com isso aqui, querido. Se contente com a palavra, porque na palavra ele já falou de você. Na palavra ele já orou por você. Na palavra ele já deixou estabelecido aquilo que ele pensa ao seu respeito. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E não há nada que possa dizer o contrário. Porque nem anjos, irmãos, nem principados, nem potestades, nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que nos chamou, aquele que nos sarou. Glória a Deus. Ele poderia escolher várias formas, pastores, mas ele escolheu a mesa. Ele poderia fazer, sabe o que naquele dia da mesa? Da última ceia? Não. Eu preciso que vocês rapem a cabeça e façam um propósito. Eu preciso que vocês andem descalço. Eu preciso que vocês coloquem um pano de saco. Ainda que seja bênção fazer isso. Ainda que seja bênção, eu gosto também. Porque eu sou pentecostal, eu gosto também, ainda que seja bênção. E Jesus podia falar isso, olha, eu preciso que vocês paguem um preço para mim aqui, ó, de oração. E tem que orar mesmo, tem que pagar o preço de oração. Mas nada substitui a mesa. Eu não estou falando mesa comigo, com os pastores, e ainda que seja bênção também. Pode me chamar
oportunidade hoje de sentar na mesa com Ele. Não despreza a mesa, não. É mais fácil consertar e voltar para a mesa do que ficar no erro e se afastar da mesa. Pequei, ele não quer nem saber do seu pecado. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Foi isso que ele disse. Essa mulher pecou, ela adulterou, ela está errada. E aí, mestre? A lei diz que nós temos que apedrejar ela. A lei diz que nós precisamos condenar ela aqui agora. Mas aí o que ele diz? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Ele é a própria misericórdia, queridos. Ele é o próprio perdão, Ele é o próprio amor. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a própria vida.